Olá pessoal, tudo bem com você? Se você ainda não me conhece, meu nome é Ingrid e no vídeo de hoje eu quero falar algo muito, assim, diferente. Quem me acompanha lá no Instagram já sabe aí que eu mudei a minha vida 360 graus, né? Enfim, aqui no YouTube quase ninguém tá sabendo disso. Então eu resolvi fazer um vídeo. Na verdade eu queria compartilhar algo com vocês, né? E eu queria postar lá no Instagram. Porém, lá pro Instagram seria algo que eu ia ter que fazer muito repartido, porque os stories é só de 1 minuto. Então eu ia ter que ficar fazendo vários stories. Pensando nisso, em dar notícia para quem tá. Uma pausa, porque tem uma criança chorando. Voltamos. Olha o tamanho dessa criança. Vocês que acompanharam ele aí, bebezinho, aqui ó. Tamanho, já vai fazer 2 anos. Enfim, voltando pro assunto que eu tava falando, eu queria compartilhar isso lá no Instagram, porém ia ser um pouco mais trabalhoso, vamos dizer assim, né? Porque eu ia ter que fazer várias vezes. Nossa! Eu ia ter que fazer várias vezes, explicar detalhadamente, cortando de 1 em 1 minuto. Então eu resolvi fazer um vídeo logo para falar de uma vez, sem cortes, né? Então resolvi aqui falar com vocês. Gente, é o seguinte, quem viu aí, me acompanha lá no Instagram, inclusive vou deixar o arroba aqui pra você que não conhece, pra você ir lá me seguir, porque lá é onde eu fico mais presente, tá? Lá é onde eu apareço mais, que eu posto algumas coisinhas. Não sou 100% presente lá, mas eu apareço mais por lá, tá bom? Enfim, então corre lá, já segue, já me acompanha por lá. Eu comecei a fazer parte de competição de corrida de rua, né? Inclusive aqui, ó, tô com roupa de treino, não dá pra ver perfeito, tô com roupa de treino, mas enfim, comecei a competir, né? Corrida de rua, e vou falar pra você, tem sido uma das melhores coisas que me aconteceu. É bem bacana, a gente encontrou uma assessoria aí também, bem família. O Lucas nos ajuda bastante nos treinos, tanto de corrida quanto no fortalecimento, na musculação e etc. Então a gente se encontrou aí nesse meio, eu, o meu esposo, ele vai dormir já já. Enfim, a gente se encontrou aí nesse meio, mas o que eu quero compartilhar com vocês é o quê? Por que eu entrei nesse meio? Por que mudou a chave? Por que de uma hora para outra tudo mudou? Porque é a sensação que as pessoas têm que foi de uma hora para outra. E na verdade não. É que o off, né, os bastidores, a gente não mostra muito. Então todo mundo acha que é de uma hora para outra. Todo mundo acha que é muito fácil, que eu comecei e já tô nesse nível. E não é. Então é tudo muito... a gente não mostra 100% da nossa vida, a gente mostra o que a gente quer mostrar, né? E as partes ruins, que são as piores, vamos dizer assim, a gente não quer compartilhar. Então essas partes vocês não conhecem, vocês não conseguem ver. Então vocês acham que tudo é fácil, que tudo foi rápido, e na verdade só quem passou por o processo sabe que não foi nada fácil, que não foi nada rápido. Enfim, por que eu tô falando isso? Em janeiro de 2025, eu comecei o processo de emagrecimento. Depois da gestação do Otávio, ele nasceu em dezembro de 2023, né? E em abril de 2024 eu comecei o processo de emagrecimento. Comecei a passar pela nutricionista. Como eu não podia fazer exercício físico, quietinho, filho. Como eu não podia fazer exercício físico, eu fui para alimentação. Então foi assim que eu segui, de abril de 2024 até dezembro de 2024, somente alimentação. No finalzinho, assim, no meio pro final de dezembro, foi onde eu comecei os exercícios, né? E comecei com caminhada. Como só meu esposo estava trabalhando, eu não podia pagar uma academia, eu não podia pagar algo para mim fazer, então eu comecei a me exercitar aqui na rua de casa, fazendo caminhada, ou então eu usei muito a Carol Borba, colocava aqui no YouTube mesmo, na televisão em casa e treinava dentro de casa. Então foi muito esforço, mas esforço mesmo, porque eu tava com 2 crianças para cuidar dentro de casa, mais casa, e queria cuidar de mim. Por quê, gente? Eu sempre fui uma pessoa muito magra, né? Uma pessoa muito magra mesmo. Eu casei 42 quilos. E depois da gestação, da Eloá eu ganhei 20 quilos, né? Eu cheguei a
60 e poucos quilos, né? E não consegui mais perder o peso. Na verdade, eu perdi só 9 e fiquei 11 comigo. Porém, eu tava muito contente na gestação da Eloá, porque como eu sempre fui magra, então aqueles quilinhos eu estava contente com ele. Mas aí veio a segunda gestação, onde eu ganhei mais 13 quilos e não eliminei nada. Eu cheguei a pesar 73 quilos. E pra quem me conhece sabe que eu sou baixinha, né? Eu tenho 1,59. Enfim, então aqueles pesos, tá? 73 quilos, tava muito pra mim. E eu cheguei no ponto que eu colocava as roupas e não gostava. Cheguei no ponto que eu colocava o que servia pra sair. Não me olhava no espelho, porque eu sabia que se eu olhasse eu não ia gostar e eu ia acabar desistindo de sair. E por causa do meu marido, das minhas crianças, eu não podia me trancar dentro de casa, eu tinha que ser presente na vida deles. Então eu simplesmente colocava o que vestia, não me olhava, não fazia o que mulher faz. É se olhar no espelho, arrumar um cabelo, pôr uma roupa e ver se tá bom, se não tá, troca. Eu não tava fazendo nada disso, eu simplesmente pegava, colocava e saía. Esquece cabelo, esquece o que fica bonito, porque ia perder muito tempo e eu não ia gostar de nada. Então eu cheguei a esse ponto, né? A esse ponto de, tipo, é o que tem, então bora. Não vamos ficar muito olhando por isso, porque senão eu vou ficar mal. Mas na verdade, eu já estava mal com essa situação de ver roupas que eu gostava muito de usar, não ficar legal, né? E aí eu comecei a entrar num quadro aí depressivo, eu comecei a ficar muito irritada, muito estressada, eu descontava no marido, nas crianças, as roupas, perdi tudo, porque eu tive que dar as minhas roupas e comprar roupas largas, e eu não gostava de vestir os que eu tava vestindo. Enfim, foi um processo aí muito difícil. Em janeiro de 2025 foi o estopim, sabe? Que eu falo assim, que foi aonde eu pedi ajuda, que eu pedi socorro. Porque eu não tava mais aguentando mais viver naquela situação. E não era só sobre o corpo, gente, era sobre a cabeça. Eu tava sobrecarregada, 2 crianças. O Otávio é totalmente diferente da Eloá. Tipo, o trabalho que eu não tive com a Eloá, do Otávio eu tive 4 vezes mais, né? O Otávio é o nosso menino pimentinha. Enfim, então era muita coisa sobre mim, para mim fazer, para mim dar conta, e eu não conseguia me encontrar ao mesmo tempo. Então eu não me via mais como a Ingrid, eu não sentia mais vontade de viver, eu não queria mais viver. E uma coisa assim que me doía muito, e eu acredito que ao mesmo tempo era Deus me dando força, porque eu falava assim pra Deus, eu falei assim, Deus, eu não posso me entregar. Eu tenho 2 crianças, eu tenho uma família para cuidar, eu não posso me entregar para isso. Mas o desespero, a dor, o sofrimento, a tristeza era tanto que eu só queria ficar dentro do quarto. Mas eu não podia ficar dentro do quarto, porque o marido trabalhava o dia inteiro e eu tinha 2 crianças para criar. Então eu tinha que ter força para levantar, para cuidar deles, fazer o que dava para ser feito. Nenê. Então eu não podia me trancafiar, eu não podia me entregar. Por mais que eu me via cansada, sem forças e queria aquilo no momento, eu queria só, assim, cansei, não quero fazer mais nada. Eu não podia fazer só isso, porque tinha coisas, tinha pessoas que dependiam de mim. Então isso foi uma das coisas que não me fez chegar no fundo do poço, né? Mas enfim, teve uma época em janeiro a qual eu não vou contar a situação, porque como eu falo pra vocês, é algo muito pessoal e eu ainda não me sinto pronta para compartilhar tudo. Mas enfim, em janeiro foi onde eu fiquei mais assim depressiva, mais para baixo, desejava sim o fim da vida, né? Eu não posso falar tais palavras porque senão o YouTube corta o vídeo, mas desejava sim o fim da minha vida. E uma coisa que eu falava muito era assim, Deus, por que eu tô desejando o fim da minha vida se eu sirvo um Deus que é Deus de vida e vida com abundância, né? E eu questionava muito em relação a isso. Por que eu tava desejando uma coisa que não era do meu Deus, né? Por que eu queria o fim daquilo que Ele me deu, que é a vida, né? Sendo que Ele... O maior presente que Deus pode nos dar é o fôlego de vida, é a vida. Né? Então a gente chega a ser ingrato, ser hipócrita,
o meio da dor, no meio do sofrimento, a gente queria abrir mão assim de uma coisa tão preciosa como se fosse um nada. Então, ao mesmo tempo, eu fazia essa pergunta para Deus, eu perguntava, por que, Senhor, que eu estou desejando o fim da vida se o Senhor é Senhor de vida e vida com abundância, né? Eu perguntava isso muito para Deus. E ao mesmo tempo eu sei que era Deus me dando força através dessas crianças, através da minha casa, do meu marido, né? Foi um processo muito difícil mesmo. E foi aí que eu comecei a me cuidar melhor. Como assim? Eu falei assim, eu não posso querer isso pra mim, né? Eu sou a menina dos olhos de Deus, Deus tem algo especial pra mim. E tudo que a gente passa é porque tem um propósito, né? Toda dor, todo sofrimento, tudo nessa vida é uma lição. Seja uma lição boa, seja uma lição ruim, é uma lição. Então eu falei assim, isso que eu tô passando, ele é um propósito, ele é um processo para algum propósito. Eu não sei qual, mas eu tenho que passar por isso. E eu colocava muito essas coisas na minha cabeça. Que Deus era Deus de vida, que eu sirvo um Deus de vida, que eu não podia desejar as coisas contrárias que não seja de Deus. Colocava muito essas palavras assim, esses pensamentos na minha cabeça, por mais que eu lutava contra eles, mas eu tentava me fortalecer nesses pensamentos também, né? E falava muito também, que eu lembro nessa fase assim difícil, que ao mesmo como eu falei pra vocês, é uma luta, né, entre o bem e o mal, porque ao mesmo tempo que eu falava essas coisas positivas pra mim mesmo, eu falava assim, mas se acontecer alguma coisa, meus filhos têm um bom pai, meus filhos têm casa, meus filhos têm uma pessoa que vão cuidar deles, assim, até melhor que eu pensava assim comigo. Então olha como é pensamento depressivo da gente, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer pensar coisas boas, a gente também pensa coisas ruins. Então é aquela luta contra o bem e o mal na sua cabeça. E isso é cansativo, é fadigante, sabe? Eu acredito que seja mais cansativo que fisicamente, porque você vai se esgotando, suas forças vão se acabando. Então em janeiro foi assim o mês mais difícil. E eu lembro que dia 1º de janeiro, eu falei assim pra Deus, Deus, que 2025 seja o meu ano. E logo no dia 1º, um poucas horas depois, aconteceu algo que me deixou muito pra baixo, né? E aí foi 1º, 2º, 3º dia, assim, pra baixo mesmo. E depois aconteceu outro caso, outra situação assim, que eu sentei no meio da calçada na rua e ficava desejando que algo acontecesse ali, porque eu, Ingrid, jamais teria coragem de fazer algo contra a minha vida. Por quê? Eu conheço a palavra de Deus, então eu não tenho coragem de atentar contra a minha vida, né? Mas eu desejava que algo acontecesse. E eu sentada na rua chorando, querendo que algo acontecesse para aquela dor, aquele sofrimento ir embora. Então, no meio do processo, a gente não vê a solução, a gente não vê a lição, a gente não vê o que pode ser bom lá no futuro, isso que a gente está passando no presente. Então, foi aí que deu aquele gatilho, assim, eu preciso mudar essa situação, mas como que eu vou fazer isso? Aí eu pedi ajuda para uma pastora, ela veio em casa, conversou comigo, né, me abriu um pouquinho para ela, porque tem os traumas também da infância e etc, né, e tudo vai se agravando, chega uma hora que vira tudo uma bola de neve, e uma hora você vai ter que dar conta disso, você vai ter que pôr para fora, você vai ter que tirar isso de dentro de você, senão você não consegue viver, não consegue ter uma vida feliz, né, então à beira aí dos 30 anos, tudo começou a se acumular, bater na porta e eu precisava resolver. Enfim, conversando com essa pastora, ela me aconselhou ir procurar ajuda psicológica, né, uma psicóloga. Por quê? Ela falou assim, Ingrid, você teve traumas aí na infância, você teve perca de pessoas muito presente. Quando eu vim aqui para essa cidade que eu moro hoje, deixei toda a família para trás, só veio eu e minha mãe e minhas irmãs para cá, então a gente ficou longe de tudo e de todos. A única pessoa assim que foi próxima da gente foi a minha pastora, e ela acabou falecendo
Com o falecimento dela eu sofri demais, até hoje sofro, mas é aquele negócio, Deus vai confortando, né? Eu não conseguia falar o nome dela, eu não conseguia ver foto dela. Na igreja toda vez era uma tristeza por ver a cadeira dela vazia. Então foi um aglomerado de coisas que foi me baqueando, me deixando mal. Mas ao mesmo tempo Deus queria tratar isso comigo, Deus queria curar, Deus queria limpar, né? E Deus tem as suas formas, né? Ele tem várias formas de trabalhar, porque existem várias pessoas diferentes. Então nunca será a mesma forma de trabalhar. O jeito que ele trabalhou comigo não vai trabalhar com você. Do jeito que ele trabalhou com você, ele não vai trabalhar comigo, entendeu? Então são várias formas de trabalhar diferente e Deus sabe como trabalhar. A gente não entende, a gente questiona porque não somos perfeitos, somos seres humanos muito falhos. Então a gente questiona, às vezes reclama, murmura, mas o Senhor, Ele é misericordioso e a misericórdia dEle dura para sempre e se renova a cada manhã. Então Ele tem misericórdia da gente. O seu filho passou pelas coisas que a gente passa. Então Jesus, ele interfere, né? Jesus é o nosso advogado. Ele fala, pai, ó, eu passei por isso, perdoa ela. Ela não tá sabendo o que ela tá falando, né? Então temos esse lado espiritual aí para crer, para acreditar também. Então, Tavinho tá com sono, por isso que ele tá abaladinho aqui, ó, toda hora se mexendo. Mas enfim, como eu tava falando pra vocês, janeiro foi o momento assim, o mais depressivo da minha vida. Nunca senti aquilo, não desejo que ninguém passe por aquilo. Tem os nossos altos e baixos, sim, tem os altos e baixos, mas eu não desejo pra ninguém o que eu passei. Eu não desejo pra ninguém isso. É muito ruim mesmo. E aí eu fui atrás sim de psicóloga. A psicóloga falou assim, Ingrid, vamos fazer o seguinte, antes da gente entrar com tratamento psicológico, algo mental, vamos ver se não é nada físico. E a psicóloga pediu pra mim fazer um check-up aí, mais de 30 exames, né? Como eu já passava pela nutricionista, um processo de emagrecimento, ela falou assim, pode ser algo físico, você perdeu muito peso, então pode ser algo físico, vamos fazer esses exames primeiro. Aí eu fui atrás da minha nutricionista, conversei com ela passou a listagem de exames que eu tinha que fazer, e ela falou assim, agora você vai no posto com o seu médico de preferência e pede para ele pedir esses exames para você fazer. E aí os que der para você fazer pelo posto, você faz, porque era uma lista enorme, eram uns 30 exames para mais. Ela falou assim, então você vai fazer esses exames pelo posto e o que o posto não fizer, aí a gente vê no particular, porque senão vai sair caro fazer tudo no particular. Falei, tá bom. Então aí a Nutri me deu, a Luana Rodrigues, inclusive vou deixar a arroba dela aqui também para vocês, caso queiram seguir. Ela é a melhor nutricionista da vida, tá? Ela atende online também, então se você é de outra cidade, estado, você pode passar com ela, ela é maravilhosa. Enfim, aí eu peguei essa listagem, né, da nutricionista e fui no meu médico, que é o que me acompanhava desde a gestação do Otávio, o Dr. Danilo. Inclusive é outro médico maravilhoso no postinho aqui da onde eu moro. Gente, eu nunca vi um médico tão bom, nem em hospital particular, nem em SUS. É maravilhoso esse médico, ele me acompanha já faz 3 anos aí, e eu ainda continuo passando com ele porque ele é incrível. Inclusive agora com essa competição, né, que eu tô participando de corrida, ele me encaminhou até pro cardiologista. Tipo, ele fala assim, é melhor a gente pecar por excesso do que por falta. Então, sem necessidade, aparentemente, mas ele falou, vamos passar porque é bom, você tá fazendo um exercício aí que força o coração, então vamos fazer. Então ele é um doutor maravilhoso. Aí comecei a passar com o doutor, ele falou assim, não, vamos pedir. E lá no SUS, o médico só pode pedir 10 exames por vez. Então eu tive que ficar indo lá com ele, aí eu fazia o exame, esperava ficar pronto, ele pedia mais 10. Aí fazia o exame de novo, ficava pronto, ele pedia mais 10. Eu fui assim umas 3 vezes. Então aí só com ele, pelo SUS, foram uns 30 que eu fiz. Enfim, a gente fez os exames, saiu os resultados, eu mostrei pra Nutri, mostrei pra ele também. E a gente descobrimos que tinha sim umas alterações que precisavam ser ajustadas.
inclusive a tireoide, né? Eu tenho hipotireoidismo, então eu tenho que tomar um remedinho constante, todo dia de manhã, em jejum. Só que o meu é bem baixinho, é o menor que tem, é o 0,25, né, que eu tomo. E o doutor falou assim, nós vamos tomar para poder não piorar, mas o seu é muito baixinho, não corre risco nenhum. E aí a gente descobriu também que a vitamina D estava um pouquinho baixa, nada de se preocupar, mas estava um pouquinho baixa. E a vitamina B12. A B12, gente, se vocês estudarem um pouquinho a mais, vocês vão ver que a B12, ela causa, sim, sintomas na gente muito, muito parecidos com depressivos. Então, a pessoa às vezes acha que está em depressão, mas na verdade não. Na verdade, é só falta de vitamina B12. E a minha tava muito baixa mesmo, que até, no entanto, a Nutri pediu para mim começar a suplementar, tomar todo dia o comprimidinho da B12, e o Dr. Danilo achou bom até tomar como que fala, Jesus? Até esqueci o nome. Ele achou até melhor aplicar. Então, uma vez por semana eu vou lá no posto e tomo injeção de B12, né? Pra poder subir a minha B12 logo. Por quê? Tem o lado psicológico do meu caso? Tem, mas também tem o físico, então tudo se agrava. E aí a gente começou a ajustar alimentação, suplementação, atendimento físico, psicológico, e começamos a alinhar tudo isso. De uns tempos pra cá, na verdade assim, maio, abril, janeiro foi onde tudo começou. E aí eu comecei esse processo aí de querer me cuidar, de melhorar, porque eu não queria mais sentir aquilo. Então eu comecei nesse processo aí de ir atrás, de correr atrás, de tentar resolver, fazer o melhor e o possível para sair daquela situação logo, né? E o mais importante, de forma gratuita, porque meu esposo estava trabalhando sozinho, né? Só ele estava trabalhando, então a renda já estava apertada, não tinha como eu querer exigir dele pagar as coisas para mim. Então eu tentava me virar. Então a Nutri, eu fui em um momento que ela fez uma promoção, foi aonde eu consegui começar a passar com ela os exames, o médico, tudo eu fiz pelo postinho. Então eu fui indo atrás. A única coisa assim que eu tive que pagar mesmo foram as vitaminas, mas graças a Deus não eram vitaminas caras. Então eu consegui tudo fazer, eu consegui me movimentar, entendeu? Eu consegui fazer, não precisei depender do Rodrigo nessa parte. Apesar que se eu precisasse, eu tenho certeza que ele ia interferir, porque ele estava preocupado comigo, né? Porque o tempo todo eu não queria mais estar aqui. Eu não queria, eu tinha abrido mão, eu estava cansada, sabe? Eu queria logo que tudo isso acabasse. Mas enfim, aí em janeiro foi onde tudo começou. Aí de janeiro, fim de janeiro até abril foi onde eu tava fazendo esses processos de exame, de passar em psicóloga, nutricionista, tudo mais. Comecei a me exercitar. Em maio era o meu aniversário. E em maio eu falei assim para Deus: Deus, que esse ano seja diferente. Que esse ano eu venha me sentir amada, que eu venha me sentir querida, que eu venha me sentir especial. E fui falando para Deus. Meu aniversário tá chegando. E esse ano, gente, 2025, foi o ano que eu tava mais empolgada pro meu aniversário. Eu não via a hora de chegar meu aniversário, né? Então, cada presente que eu ganhei, eu comemorava, eu postava, porque eu queria sentir isso. Porque ano passado, 2024, chegou o meu aniversário, o Rodrigo falou assim, vamos sair? Eu falei, não, eu não quero sair. É só mais um dia. Por que eu vou sair para comemorar alguma coisa? Não quero comemorar. Então, em 2024, também teve esse pico aí, né? A qual eu não queria nem comemorar meu aniversário. Sendo que eu sempre gostei de comemorar aniversário. Sempre gostei do meu aniversário. Amo a data do meu aniversário, né? Então, assim, 2024 foi o... Meu aniversário de 2024 foi o mais triste. Porque eu não quis ver ninguém, não quis sair com ninguém. Passei em casa meu aniversário. O Rodrigo ficou até triste comigo porque ele queria sair e eu não queria. Não ganhei presentes. Só os mais próximos mesmo, bem próximos da família que mandaram feliz aniversário. Então foi um ano assim que eu realmente estava bem pra baixo. E não por causa dos outros, mas por causa de mim mesmo, eu não queria. E aí, de não ter a presença, né?
Aí eu acabei me decepcionando mais um pouco. Mas 2025 eu pedi pra Deus ser diferente. Eu falei pra ele que eu queria sentir o que eu não tava sentindo. Que era ser amada, que era se sentir lembrada. E fui falando pra Deus. E 2025, gente, até posto um vídeo aqui pra vocês. Vou ver se eu coloco aqui na edição o vídeo do meu aniversário. Gente... Gente, no meu aniversário eu ganhei tanto presente, foram mais de 11 presentes de pessoas que eu nem imaginei ganhar, ganhei. A gente combinou de ir na pizzaria, a gente lotou uma mesona gigante, bastante gente estava presente. Então foi um aniversário assim que ficou marcado pra mim. Eu fiquei muito feliz e foi aí que eu comecei a ver a mudança. Foi nesse meu aniversário que eu voltei a sorrir, foi nesse aniversário que eu comecei a querer, a desejar coisas boas pra minha vida. E aí meu esposo me presenteou, comecei a ir na academia para esparecer também, sair um pouquinho de dentro de casa, só casa. E aí eu comecei a treinar, comecei a fazer musculação, comecei a fazer corrida, fortalecimento para melhorar na corrida, né? A minha primeira corrida eu fiz 5 km em 40 minutos, essa última agora eu fiz 5 km em 31 minutos, então tipo assim, quem olha assim fala, é pouco tempo, mas é bem difícil abaixar o tempo, né? Porque quando você abaixa o tempo é porque você está correndo mais rápido. Então, foi difícil, é difícil abaixar, mas já tive aí uma evolução em meses. Tô muito contente. Meu corpo, eu voltei a gostar, as roupas começaram a servir. Hoje já não é as roupas que me escolhem, eu escolho as roupas. E eu tô tentando passar isso para algumas mulheres, principalmente as que estão ao meu redor, né? Eu fiz um grupo no WhatsApp para poder dar um ânimo para essas mulheres, porque nos dias fáceis fáceis, mas no dia difícil, no dia que você tá mal, você quer sair da dieta, não quer ir treinar, você não quer fazer nada, porque você tá mal. E é nesses dias que a gente precisa de alguém para dar um empurrãozinho. Então foi pensando nisso que eu fiz esse grupo no WhatsApp, né? Onde eu coloquei a minha amiga Yara, que é a qual eu estudei com ela, né? Nessa nova cidade que a gente veio morar. Então aí já é uma amizade de 15, quase 16 anos. Então eu coloquei ela no grupo. Tem a Carol que me apresentou a corrida, né? Então foi através da Carol que tudo começou na corrida. Aí como eu falei pra vocês, tem a Yara, né? A Yara começou a correr agora porque foi através de mim. Então foi assim, uma puxando a outra. A Carol me puxou, eu puxei a Yara. E eu falei pra Yara que essa missão agora tá na mão dela. Ela tem que trazer mais uma pro time. Aí nesse grupo também eu coloquei as minhas 2 irmãs, que elas acabaram de ganhar bebê. E em pouco tempo no grupo elas também mudaram a mente, mudaram a rotina. Estão perdendo peso. A minha mãe comentou esses tempos atrás comigo. Eu também tô com vontade, viu, de fazer alguma coisinha, né? Na nutricionista que eu for, nossa, eu indico todo mundo. Já foi minha mãe, já foi minhas irmãs, já foi meu marido. Essas 2 amigas que eu citei aqui, a Carol e a Yara, também já foram. Agora tem mais uma terceira aí chegando, que é a Tainá. Hoje ela vai fazer uma aula experimental lá onde eu treino. Vai passar na nutricionista que eu passo. Tem uma conhecida também, né, que virou uma amigona nossa, que ela é confeiteira. Ela começou a passar na minha nutricionista e em 2 meses aí que ela passou, que ela fez a dietinha, né? Se eu seguir o plano alimentar, perdeu aí 3 quilos. Então são assim, eu criei um grupo e nesse grupo eu escrevi, né, o título Influenciando por Bem. Esse é o nome do meu grupo, Influenciando por Bem. Porque eu quero influenciar as pessoas a estarem bem, a ficarem bem. E assim elas vão influenciando outras pessoas, né? Então, tipo assim, hoje eu entendo que eu precisei passar por tudo isso
para estar ajudando essas meninas hoje. Então, mesmo que seja de forma breve, mesmo que seja de forma rápida, né? Às vezes umas ficam nas nossas vidas, a outra só de forma passageira, mas enfim, esse grupo aí já ajudaram muitas mulheres, principalmente mães, que acham que não tem tempo, que não dá conta, e na verdade dão, né? Então, consegui sim aí ajudar a Yara tá firme e forte no foco, a Carolzinha que me ajudou, tá eu e ela firme e forte no foco também. Agora chegou a Dani, que também tá nesse processo aí, tá indo com muito sucesso. Eu até comentei no Instagram dela lá, a foto que a nutricionista postou, tô orgulhosa de você. E realmente, gente, eu fico orgulhosa, porque eu passei por isso, né? A dificuldade de abrir mão de coisas que você queria comer, queria fazer por um resultado no futuro, né? Eu abri mão de muitas coisas para chegar aqui, aonde eu cheguei hoje. Então, quando elas postam o resultado delas, posta que conquistou algo, conseguiu algo, eu fico sim orgulhosa, porque mesmo que seja pouco, mesmo que seja breve, eu fiz parte daquela mudança, né? E inclusive vou postar também aqui para vocês alguns comentários, algumas coisas que eu recebo das meninas, né, que eu consegui ajudar. Amiga, obrigada. Agradeço, viu, por ter sido um canal na minha vida, que foi através da sua divulgação, da sua postagem, que eu tive força, né, para tomar iniciativa também. Obrigada. É claro que eu não sou profissional e eu não consigo estar presente 100%, mas o pouquinho que eu entro na vida das pessoas, eu tento sim influenciar para o bem, porque uma coisa que Deus mexeu dentro de mim, né? Ele precisou fazer eu passar por tudo isso para começar a me curar, para começar a me dar um novo sentido de viver, porque eu não queria mais viver. Então ele precisava me dar um motivo, ele precisava me ensinar tais coisas para mim valorizar isso que eu tenho hoje. Então é uma coisa que eu posto direto lá no meu Instagram. Deus tem as suas formas diferentes de trabalhar, né? E ele tem as formas diferentes de curar as pessoas. E essa foi a forma que ele encontrou, que ele trabalhou em mim. Foi desse jeito, foi passando esse processo que ele começou o processo de cura em mim. E pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam. Então hoje eu posso começar a influenciar para o bem. Hoje eu posso começar a curar, ajudar a curar pessoas, né? Porque hoje ele me curou. Então eu acredito que tudo nessa vida, todo processo, toda dificuldade, tudo tem um propósito, tudo tem algo para ser cumprido. Só que o final é sempre bom, certo? Mas o começo e o meio sempre são os mais difíceis. Então, para a gente chegar no final, a gente tem que passar pelo começo e pelo meio. Se a gente não começar, se a gente não chegar no meio, não tem como chegar no fim. E é só no fim que o resultado vem, é só no fim que o sorriso aparece. O choro dura uma noite, mas a alegria vem no amanhã. Então, são processos, são fases. Por mais difícil que pareça, né? Deus fala que Ele não dá um fardo tão pesado que a gente não consegue carregar. Então, esse também era uma das coisas que eu tinha na minha mente, sabe? Eu lutava muito com a minha mente. Eu falava assim, se eu tô passando por isso, é porque eu aguento. Mas ao mesmo tempo eu falo, Deus, eu não tô aguentando mais. Então é aquela luta na mente. Mas você tem que vencer a sua mente. Porque a sua mente não é você. Então você tem que mandar na sua mente. É igual na corrida. Os 3 primeiros km, gente, é sofrido demais. E você corre, quer parar, e o seu corpo tá pedindo pra parar, e você para. Mas você tá ali lutando com a sua mente. Não, preciso fazer 5. Eu já fiz 5, por que hoje eu não vou fazer 5? Sendo que eu já fiz vários dias 5. Eu consigo fazer 5. Então você tem que ficar lutando com a sua mente. É uma luta, mas você consegue. Então não deixe a sua mente te paralisar, não deixe a sua mente te estagnar, não deixe a sua mente te vencer. Porque muitas das vezes a nossa mente é sabotadora. Muitas das vezes também é seta, é o inimigo querendo fazer com que você pare, que você não alcance, que você não avance. Mas você é filha de Deus, um Deus altíssimo, cheio de poder, cheio de glória, a qual nunca perdeu uma guerra.
E se Ele está com você, você também não vai perder. Então, não desista, vai em frente. Você consegue, você consegue. Assim como algum dia, né, lá no comecinho, lá em janeiro, eu achava que era impossível para mim, que o fim era a melhor escolha. Assim como eu achava que o impossível, que tudo isso que eu tô passando, né, era impossível de acabar. Hoje eu tô aqui, ó, em agosto, passamos da metade do ano, né, olhando para trás e vendo, o impossível não era tão impossível assim. Tô aqui, hoje eu estou bem, consegui passar por aquela fase, cheguei no meu objetivo, na minha meta, com peso, com alimentação e tudo mais. Então, tipo assim, no momento da dor a gente acha sim que é impossível, mas depois que a gente passa pelo processo, a gente entende que não era impossível. Se Deus deu aquilo pra gente é que de alguma forma Ele sabe, né, que a gente aguentaria. E por mais doloroso, sofrido que seja, a gente aguenta, porque a gente não passa. Deus não dá algo que a gente não possa carregar. Então, em meio a essas lutas na minha mente, eu também tinha essas afirmações bem firmes, bem fortes no meu coração. Então, como eu falo pra você, é uma luta mental. Cansativa, fadigante, sim, mas você consegue. Assim como eu consegui chegar nos meus objetivos, assim como eu consegui sair desse sentimento, dessa angústia, eu corri atrás de muita coisa, porque Deus também fala na palavra dele, esforça que eu te ajudo. Então não adianta só eu ficar me entregando, não adianta eu abrir a mão, eu também tenho que me movimentar. Quando eu me movimento, ele age. Agora, se eu ficar parada, não tem como ele agir. Então é oração, orar e agir. Então você vai falar com Deus, vai pedir ajuda dele, vai pedir orientação, mas você também tem que fazer o seu. Se eu não fosse atrás da nutricionista, se eu não fosse atrás do médico, se eu não fosse atrás da psicóloga, se eu não fosse como estou indo hoje, né, nos dias de hoje, na academia, se eu não fizer meus treinos de corrida, não tem como evoluir, não tem como alcançar resultados, né? Não adianta ficar esperando do céu uma coisa que você tem que fazer. Então vai, mete a cara, abre mão do que for preciso abrir mão e faça acontecer, porque é possível, você consegue. Então, hoje nesse vídeo eu só quero dizer isso para vocês conseguem. E independente do que vocês estejam passando, seja algo físico como eu passei, seja algo psicológico como eu também passei, seja algo espiritual, você consegue vencer. Você consegue vencer. Por que você consegue vencer? Porque Deus não dá nada que você não consiga carregar. E outra, Ele está ali com você. Peça ajuda dele e haja também, tá? Peça para o Senhor te ajudar, te orientar, mas também haja. Faça as ações, tome uma atitude, faça algo por você. Então, é esse pouquinho aí que eu queria compartilhar com vocês sobre esse meu processo aí na verdade, esse processo depressivo, né? Que foi onde a gente começamos aí a sentir os sintomas depressivos em janeiro, mas o pós também, né? Sentindo aí curada, liberta, e trazendo essa reflexão que tudo nessa vida tem um propósito, tudo. Seja feliz, seja triste, seja dolorido ou não, tudo nessa vida tem um propósito. E hoje que eu passei por tudo isso, eu consigo entender o propósito, né? Eu tive que passar, eu tive que sentir tudo isso que eu senti para poder ajudar as pessoas hoje, né? E aí já foram 5 pessoas ajudadas, 5 mulheres ajudadas. E olhando para minha condição, eu falava assim, é impossível sair dessa, tem 2 crianças e não sei o que, e a gente vai se limitando. Mas na verdade, a gente tem uma força, que a gente não imagina. E quando Deus está conosco, então, quando a gente acha que as nossas forças estão se acabando, Ele já vem lá renovando, né? Então, acredite mais em você, porque você consegue. E quando você não acreditar, vai e peça para Deus. Deus,
quem eu sou, o que o Senhor quer de mim, para onde eu vou, qual que é o meu propósito. Ele vai te revelar tudo isso. E aos pouquinhos, Ele tem mostrado para mim o que eu preciso fazer, quem eu sou e a minha identidade nele. E aos poucos, Ele vai me mostrando, Ele vai mostrar para você também, tá bom? Então, espero que de alguma forma o meu vídeo hoje possa ter te ajudado. Relutei muito em gravar esse vídeo sobre esse processo, porque a maioria das pessoas não sabe que eu entrei em depressão, que eu comecei a entrar em depressão, né? Mas ao mesmo tempo o Senhor estava ali me sustentando, e por mais que muitas vezes eu desejava sim, outras vezes eu lutava que não queria. Então foi um processo aí meio confuso, mas eu creio que tudo que eu passei foi para poder estar ajudando mais pessoas hoje, e na qual já temos aí 5 mulheres que eu consegui ajudar a não só cuidar do corpo, mas sim da mente, estar bem consigo mesma, né? E uma coisa que eu sentia muito no meu coração, na minha mente, de Deus falando: a gente precisa cuidar do corpo, da alma e do espírito. Não adianta a gente cuidar só do corpo, a nossa alma vai perecer. Não adianta cuidar só da alma, o nosso espírito vai perecer. Não adianta cuidar só do espírito, da alma e não cuidar do corpo. Como que a gente vai fazer as coisas do espírito? Como que a gente vai fazer as coisas da alma sem o corpo, sem a carcaça estar bem, né? Se a gente precisar, exemplo, a maternidade é uma obra de Deus, Então, para a maternidade, principalmente, para o nosso trabalho, se a gente não tem força no corpo, se a gente não cuida do nosso corpo, se a gente fica sedentário, a gente não consegue fazer coisas básicas, como ficar com uma criança 1 hora balangando no colo, amarrar os sapatos, entre outras coisas básicas. Então, sim, a gente precisa, ainda mais nessa geração de hoje, tão difícil, a gente precisa cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito, da nossa mente. Ah, mas é tanta coisa para fazer. Mas você consegue, basta querer. Sabe por que eu falo isso? Porque eu tô conseguindo. Quando a gente acha que não tem tempo, que a gente não consegue, quando a doença, quando o sofrimento, quando as coisas ruins começam a bater na sua porta, você dá um jeito. Então, mais uma vez, eu falo para finalizar esse vídeo: você consegue, tá bom? Então fique aí com essa mensagem, com essa história aí desse processo que eu vivi. Espero que possa de alguma forma ter ajudado vocês. E se você tiver aí alguma dúvida, quiser compartilhar algo, quiser falar algo, comenta aqui nos comentários, que eu vou estar lendo um por um e vou estar comentando cada um de vocês, tá bom, gente? O vídeo de hoje era isso. Queria compartilhar essa experiência com vocês que eu passei do começo até agora desse ano de 2025. Não sei se eu consegui me expressar bem, espero que sim, espero que vocês tenham entendido o que eu quis passar. Mas é um vídeo aí que eu fiz do nada. Eu ia fazer lá pro Instagram alguns cortes, algumas coisas, mas resolvi gravar aqui um vídeo mais detalhado, sem cortes, para ir direto ao assunto e tentar alcançar e ajudar mais pessoas. Então é isso, gente. Agora eu vou lá pôr meu neném no berço, vou arrumar esse cabelo que eu acabei de lavar, já deve estar seco, e terminar de cuidar da casa, porque eu já tenho que buscar a outra pequena na escola. Bora! Então bora cuidar da vida, bora viver, bora se amar, porque tem pessoas que amam a gente também, tem pessoas que precisam, que contam com a gente. A gente não pode se entregar, a gente tem que viver. Deus é Deus de vida, e vida com abundância.